Quando a gente se torna pai de um bebê, um dos momentos mais aguardados é o da transição ou o da introdução alimentar. Muitos aqui sabem, mas eu acabei de me tornar pai. Acabei não, tem 9 meses que eu me tornei pai, né? E um dos momentos, então, mais aguardados é exatamente esse, da introdução, da transição alimentar, que é justamente quando o bebê deixa de se alimentar somente do leite materno e passa a provar alguns alimentos sólidos. Você provavelmente já viu algum vídeo no Instagram ou no TikTok com uma criança toda lambuzada, sujando a cadeirinha. E como a gente morre de amores por nosso filho, a gente entra então numa certa pilha, numa certa expectativa para que isso aconteça logo, né? Só que existem alguns sinais de que o bebê está pronto para começar a sua transição alimentar. Sem eles, o ideal é não começar ainda. De maneira geral, ele precisa ter 6 meses de idade, ao menos. Precisa demonstrar interesse pela comida, então ver a comida e querer pegar. Precisa levar objetos à boca sem o auxílio, de outras pessoas. E também precisa ter o controle do seu tronco, ou seja, precisa ficar sentado bem firme. Quando Augusto completou exatamente 6 meses, a gente já estava nessa expectativa. Nossa, a gente está doido para começar essa introdução alimentar e gravar os vídeos e mandar para todo mundo. Ele já levava os alimentos à boca, já tinha interesse pela comida, mas ele ainda não tinha demonstrado todos os sinais. E nessa ansiedade, todo dia a gente mandava um vídeo para a nossa pediatra, para a pediatra dele, na verdade, né? Perguntando, olha aqui como é que está sentando agora. E aí, podemos começar? Ela, vamos esperar mais um pouquinho? Mais uma semana, por favor. Ok, uma semana passava, mandava um videozinho. E agora, podemos começar? Não, gente, ainda não está 100%. Vamos esperar mais uns 3 dias. 3 dias depois. E agora? Não, também ainda não. Espera mais um pouquinho. Enfim, ela ficou cansada, né? Até que chegou o grande momento. E ela liberou, então, para a gente começar a apresentar alguns alimentos para ele. E qual foi a minha surpresa, meus irmãos? Eu fiquei extremamente frustrado quando ele começou a transição alimentar dele. Sabe por quê? Porque eu, na minha grande inocência, pai de primeira viagem, achei que ele já ia começar sendo bom de garfo, que ele ia comer de tudo e mastigar. Mas não. As primeiras semanas, ele basicamente levava a comida dele à boca, mas não aproveitava muito. Será algo ainda com caldo, com um pouco mais de água, ele até chupava ali, mas coisas mais sólidas, ele pegava, colocava na boca, experimentava o gosto e largava, né? Depois ele deixava. Não me julguem pelo que eu vou falar agora, tá? Me marcou muito uma costela de porco que nós demos para ele comer. Sim, gente, nós demos costela de porco para o nosso filho de 6 meses. Foi a coisa mais engraçada do mundo, porque ele segurava igual um homem das cavernas, né? Aquele pedaço de osso, né? Parecia um Fred Flintstone ali, colocava na boca, mas não conseguia morder, não conseguia engolir nada, ficava ali sentindo o sabor. Mas era algo que para ele claramente era mais engraçado, né? Mais divertido, mais curioso do que algo que o alimentava propriamente dito. Primeiro porque ele não tinha dente ainda, não tinha força na mordida, não sabia que precisava colocar força na mordida, né? Não tinha tanta coordenação motora, não sabia como usar o maxilar direito. Enfim, foi muito fofo, fizemos vários vídeos, mas apesar de ser muito engraçado, no final das contas, ele ainda não estava preparado para comer aquela carne da maneira como foi apresentada. Hoje ele já come melhor as coisas, né? Com 9 meses, já bate um pratão, faz bastante bagunça. Essa semana a gente apresentou para ele pitaia. Então vocês imaginem que até hoje a gente está tentando tirar as manchas da parede, até as cachorras estavam roxas no final. Então, enfim, queridos, embora ele já esteja comendo alguns alimentos bem sólidos,
com 9 meses, ele ainda não está 100% preparado para comer tudo que a gente dá. E é por isso que essa fase é chamada de transição alimentar. O leite materno ainda é a principal fonte de nutrição para ele, até o momento em que ele estará 100% pronto. Ele vai deixar o leite e só se alimentar, então, de sólidos. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5, versos 11 a 14. Esse é o texto que nós vamos ler para meditar um pouquinho. Daqui a pouco você vai ver por que eu comecei falando sobre a transição alimentar do Augusto. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus queridos, na série deste mês nós temos visto sobre a fome que todo ser humano sente interiormente. Não uma fome física, mas uma fome espiritual. O anseio, a busca por algo que preencha o seu vazio existencial. A fome que só pode ser preenchida por Deus. Só pode ser satisfeita em Jesus Cristo e alimentada pelo Espírito Santo. Para que essa fome seja sanada, nós precisamos nos alimentar de algo. E o principal alimento que o próprio Deus nos deixou é a sua palavra. Porém, como nós temos visto, nem sempre nós nos aproveitamos inteiramente dela. Nem sempre nós a buscamos, nem sempre nós damos o devido valor a ela. E o texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Que nós podemos ser cristãos há muito tempo, mas ainda sermos imaturos espiritualmente. Nós podemos frequentar a igreja ano após ano. Eu não sei se você já fez as contas, mas se você esteve aqui em todos os cultos do ano passado, você ouviu mais de 105 sermões. É possível você ouvir 105 sermões e não conseguir amadurecer, não conseguir avançar na sua fé. Lembrem-se que neste livro, o autor é uma espécie de pastor daquela época. E o que está acontecendo aqui? Ele está escrevendo uma espécie de um grande sermão para aquela igreja, a igreja dos hebreus, incentivando os fiéis a não se voltarem para os rudimentos do judaísmo, que ficaram ultrapassados com a vinda de Cristo. Ele vai dizer que tudo que veio antes de Cristo era uma espécie de uma sombra. Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo, a arca da aliança, o templo, as festas, os sacrifícios, os sacerdotes, tudo isso apontava para uma realidade muito maior que foi completada, que foi cumprida em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 5, ele vai entrar no tema do sacerdócio. Ele nos lembra que agora nós temos um sumo sacerdote nos céus, que nos conhece, que passou pelas mesmas provações que nós passamos em nosso dia a dia e que por isso tem misericórdia e intercede por nós junto a Deus. Mas aí, ele cita aí, tanto no versículo 6 quanto no versículo 10, que Jesus foi designado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é aqui que o caldo entorna, meus irmãos. Aqui que as coisas ficam um pouco mais complicadas. Sabe por quê? Porque Melquisedeque é um personagem, digamos que misterioso no Antigo Testamento.
Ele só é citado 2 vezes, uma em Gênesis 14 e outra no Salmo 110, e ninguém sabe muito sobre ele. Ninguém sabe de onde que ele veio, para onde que ele foi, como é que ele apareceu. Curiosamente, Melquisedeque também tinha como característica ser tanto um sacerdote quanto um rei. Ele é um dos poucos personagens na Bíblia que, digamos, tem um acúmulo de cargo nesse sentido, né? Porque na lei de Moisés, que veio 400 anos depois de Melquisedeque, mais ou menos, dentro da ordem levítica, dentro dali da família dos levitas, não se podia, né, ter esse acúmulo de cargo. Ou a pessoa era um sacerdote, ou a pessoa era um rei. O autor aos Hebreus, então, vai nos lembrar que Jesus não era um sacerdote, ou não é um sacerdote qualquer. Ele não é um sacerdote como eram os da ordem dos levitas, mas sim da ordem de Melquisedeque. E aí, na hora em que ele vai explicar exatamente o que isso quer dizer, ele fala assim, olha, sabe o que isso quer dizer? Não vou falar. Ele, na verdade, vai dar um puxão de orelha neles. O que nós vemos no texto que nós lemos, meus irmãos, é que aqueles cristãos, por causa do medo, por causa da pressão em que eles viviam, acabaram vivendo uma vida espiritual estagnada. Eles já tinham tempo suficiente em sua fé para serem maduros, mas eles continuavam como crianças espirituais. Eles eram, ele diz aqui, tardios para ouvir, lerdos para aprender, incapazes de receber um ensino mais profundo. E tantas vezes, nós também somos assim. Há muitas coisas em nossa vida que nos impedem de crescer, de amadurecer, de descobrir verdades mais profundas para nós. Assim como o Augusto tentando ali comer a sua costela de porco, a gente sabe que existem na palavra de Deus verdades grandiosas, voltadas para nós, que Deus quer que nós saibamos. Existem coisas que estão nas nossas mãos, mas a gente não consegue se alimentar delas, porque a gente ainda está precisando de leite. A gente ainda está engatinhando em nossa fé. James Packer, no prefácio do seu livro O Conhecimento de Deus, aliás, um livro que você precisa ler antes de morrer, O Conhecimento de Deus, de James Packer, escreve que existem 2 grandes tendências dentro das igrejas que têm produzido os crentes que não conseguem amadurecer em sua fé. A primeira delas é a maneira como a fé cristã foi se ajustando ao espírito do nosso tempo. Sem perceber, nós passamos a pensar muito como o mundo pensa, a valorizar aquilo que o mundo valoriza e com isso, a falar de Deus de uma maneira muito limitada, como se Deus fosse algo menor. A gente fala bastante sobre o ser humano, sobre as suas dores, seus desejos, suas possibilidades, mas Deus vai ficando em segundo plano, mantido até uma certa distância ali, respeitosa, como se fosse quase que inconveniente levá-lo a sério demais. E o problema é que, nesse mesmo movimento, alguns temas essenciais da fé foram sendo deixados de lado. Falar sobre morte, falar sobre a eternidade, sobre o juízo, sobre o peso eterno das escolhas que nós fazemos hoje, tudo isso passou a soar exagerado, passou a soar pesado, ultrapassado. E o mais triste é que a igreja, em vez de lembrar ao mundo que ele prefere esquecer, muitas vezes escolheu acompanhar esse silêncio. A segunda tendência, Packer vai dizer, é a influência do ceticismo moderno sobre a maneira como nós pensamos a fé. Ao longo dos séculos, uma visão de mundo que desconfia do sobrenatural vem moldando o nosso pensamento. Aos poucos foi se tornando cada vez mais comum questionar se Deus realmente governa a história, se Ele de fato age no mundo, se Cristo realmente ressuscitou ou se essas são histórias inventadas para nos ajudar a lidar com a vida. Será que tudo pode ser explicado por causas naturais?
Com o tempo, meus irmãos, essas dúvidas, essas questões, deixaram de ser coisas simplesmente de fora da igreja e passaram a fazer parte da nossa vivência. Elas entraram, sentaram-se em nossos bancos e começaram a moldar, inclusive, a nossa teologia. Aos poucos, a fé foi sendo esvaziada da sua confiança e substituída por suspeita. E quando nós perdemos a confiança na revelação, algo ainda mais grave acontece. Perde-se também a noção de verdade. A gente passa a pensar que Deus não age no mundo real, mas apenas na nossa experiência interior, como se a fé fosse algo relegado, para uma questão interna, uma questão privada, sem relação com a nossa realidade, sem relação com a nossa segunda-feira, com a nossa história, com o nosso conhecimento. Isso gera confusão, isso gera insegurança, isso gera uma espiritualidade muito rasa. Nós vemos que isso também acontecia, de certa forma, aqui em nosso texto, meus irmãos. Porque, pare para pensar aí, pare para ver comigo, por que é que o crescimento deles estava lento? Por que é que eles eram considerados imaturos ainda em sua fé? O autor diz que eles estavam bebendo leite como crianças, como bebês, Versículo 11. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E antes da gente falar um pouquinho sobre eles serem tardios em ouvir, algo muito curioso da gente observar, também no início do versículo 11, é como a própria Bíblia, e nós também, herdeiros da tradição reformada, que estuda a Bíblia, nós não temos a falsa ilusão de podermos dizer para as pessoas que a Bíblia é um livro muito fácil de se entender. Basta você abrir que você vai entender tudo o que ela diz. Não. Veja o que ele diz aí no início. Olha, a respeito da ordem de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Não sei se você se lembra também, mas no final da segunda carta de Pedro, ele vai falar um pouquinho sobre algumas questões que Paulo escreveu na sua época, já eram consideradas escrituras também naquela época. E ele vai dizer o seguinte, que Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Bem, se Pedro, apóstolo, conviveu com Jesus Cristo, conviveu com Paulo, escreveu 2 cartas no Novo Testamento e o seu relato foi base para o Evangelho de Marcos, se ele achava algumas coisas difíceis de entender, quem somos nós, não é mesmo? Graças a Deus não sou só eu que não entendo muito bem algumas coisas aqui da palavra. Agora, não entender bem as coisas não pode ser uma desculpa, um motivo para você estagnar na sua busca por conhecer a Deus. Não pode ser uma desculpa para você achar que você está satisfeito bebendo o seu leitinho. É isso que o autor começa dizendo aqui, meus irmãos, que aqueles cristãos do primeiro século estavam pecando por sua negligência no estudo da palavra de Deus. Eles eram tardios em ouvir, lentos para aprender, eram preguiçosos, indiferentes às Escrituras. E isso fez com que eles precisassem cada vez mais do que ele chama aqui de leite, Ele vai explicar mais para frente no versículo 12 que o que é leite? São os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. No início do capítulo 6 ele vai escrever quais são esses princípios. Eles precisavam ser ensinados de novo e de novo sobre arrependimento, graça, fé, batismo, ressurreição dos mortos, juízo eterno e daí por diante. Por si só, esses princípios não são ruins em si, não são fracos em si. Cá entre nós, não é pouca coisa, não é sem importância. A crítica não é a esses princípios, não é a base da fé. Tanto é que, você se lembra o que nós lemos no início deste culto? Como é que Pedro começa o segundo capítulo? Ele diz, desejai ardentemente o quê?
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, descobrir essas verdades elementares da fé, aprendê-las, desfrutar delas, tudo isso é bom. Tomar leite é bom, ele nos ajuda, nos alimenta, tem nutrientes, nos desenvolve, mas eu não posso tomar leite para sempre. O leite é para uma fase, para um período transitório da nossa vida. Leite materno aqui, tá, gente? À medida que a gente cresce, à medida que eu me desenvolvo, vai chegar um momento em que eu vou precisar de feijão, vou precisar de arroz, vou precisar de batata, vai chegar um momento que eu vou precisar de carne. E isso deve nos levar a pensar sobre com o que nós temos alimentado a nossa fome por Deus. Queridos, nós somos uma geração de amplo conhecimento. Ouvimos na semana passada com o pastor Marcelo, essa é a era da informação. Nossas estantes estão cheias, nossos celulares têm aplicativos e mais aplicativos. O YouTube, procure um sermão sobre Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14. Você vai ver mais de 645 vídeos no YouTube, na busca. Nós somos uma geração com amplo conhecimento, mas rasos em quase tudo. Nós temos acesso à informação, temos um número sem fim de bíblias de estudo, sermões, mas cada vez mais parece que as pessoas estão estudando a Bíblia cada vez menos. E aí o que vai acontecendo? A gente vai perdendo a nossa capacidade de crescer, de amadurecer no nosso conhecimento de Deus. Mais uma vez, citando James Packer, ele escreve o seguinte: despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar sua vida e perder a alma. Há ainda um outro problema sério que o autor vai nos apontar no versículo 12. E que talvez ele seja mais preocupante do que a estagnação espiritual. Aqueles cristãos não apenas haviam parado de crescer. O que estava acontecendo é que eles começaram a se esquecer do que eles haviam aprendido. Depois de tanto tempo de caminhada, era de se esperar que eles estivessem em condições até de ensinar, de orientar outros, de servir como referência para os mais novos na fé. Mas a situação, na verdade, havia se invertido. Agora eles estavam precisando voltar ao começo, como quem reaprende, de certa forma, como quem reaprende o alfabeto depois de ter lido tantos livros. Imagine, é algo quase que absurdo. Quando o autor aqui vai afirmar que eles já deviam ser mestres, ele não está falando aí de cargos formais da igreja, não está se referindo a pastores, presbíteros, professores, no sentido institucional. O que ele tem em mente é a responsabilidade de todo cristão de discipular outros cristãos. A igreja devia ser esse ambiente vivo no qual discípulos mais maduros vão orientar, vão cuidar, vão fortalecer aqueles que estão dando os seus primeiros passos na fé. Não se espera, meus irmãos, que todos preguem aqui do púlpito, mas espera-se que todos conheçam suficientemente a fé, a ponto de transmiti-la com clareza e com convicção. E o que estava acontecendo aqui era exatamente o oposto disso. Em vez deles terem lá homens e mulheres espiritualmente firmes, capazes de ensinar, o que o autor vê é uma comunidade que se afastou interiormente, que perdeu a familiaridade com os fundamentos da fé e que agora precisava ser ensinada outra vez. Por isso ele diz aí: tendes novamente
necessidade de alguém que vos ensine. Veja, se ele diz novamente, é porque eles não estavam sendo ensinados pela primeira vez. Eles já conheciam aquelas verdades, já tinham sido expostos a elas. O problema não era a falta de acesso, mas a falta de assimilação. Aquilo que deveria estar gravado na memória, que deveria estar moldando a vida daquela comunidade, aos poucos foi sendo varrido, foi sendo esquecido. Queridos, todo cristão, por mais maduro que seja, precisa revisitar constantemente os fundamentos da fé. O Evangelho, graças a Deus, nunca deixa de ser básico, no melhor sentido da palavra, né? Mas aqui a situação é outra. Não se trata de reforçar o que já está firme, como nós devemos sim fazer, mas de reconstruir aquilo que se perdeu, aquilo que se deixou para trás. Eles não precisavam apenas ser relembrados, eles precisavam reaprender. E isso nos coloca diante de uma advertência muito séria. Não basta ouvir. Não basta concordar com o que o pastor diz aqui na frente, com o que a gente canta nas músicas. Não basta se emocionar ao final de um sermão. Se o ensino não for internalizado, se ele não for incorporado à vida, ele se perde com o tempo. Tanto é que um outro problema que acontece, que tornou o crescimento daqueles cristãos e torna o nosso crescimento também muito lento, é o pecado. É a maneira como nós levamos a nossa vida. Veja, ele diz aqui no final que os adultos, aqueles que se alimentam de comida sólida, são aqueles que conseguem discernir entre o bem e o mal. Quando nós insistimos em pecar, quando nós insistimos em endurecer o nosso coração, quando nós esquecemos de avaliar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, de nos adequarmos a ela, nós continuamos imaturos. Às vezes, nem o leite, nem o básico nos alimenta. Não é isso que Pedro diz no texto que lemos no início? Antes de orientar que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, o que é que ele diz? Livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Paulo também vai falar isso aos coríntios. Lembra que lá na igreja dos coríntios estava tendo uma divisão dentro da igreja? Uns falavam, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, eu de Jesus. Olha só como que Paulo vai começar seu terceiro capítulo de 1 Coríntios. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana? Que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Então, queridos, vejam, o pecado, seja o nosso pecado individual, interior, pessoal, ou o pecado no meio da igreja, as divisões, as brigas, as invejas, isso tem a capacidade de nos estagnar espiritualmente, de impedir que a gente avance. Isso tem a capacidade de que a gente reconheça que a gente tem fome por Deus, mas que essa fome nunca é alimentada. Tem a capacidade de nos impedir de crescer em profundidade no conhecimento de Deus. E muitas vezes de transformar essa nossa fome até mesmo numa falta de apetite. Diante de tudo isso, irmãos, a pergunta que o
texto nos impõe, então, não é o quanto você sabe das verdades de Deus. Aquilo que você já conhece da Bíblia é leite ou é carne? Não é essa a pergunta. A pergunta é o quanto você tem crescido. A maturidade espiritual não é medida pelos anos que você passa aqui na igreja. Não é medida pelos números de cultos que você já frequentou. Não é medida pelo volume, de conteúdo que você consumiu. Mas pela nossa capacidade real de discernir, de obedecer, de viver a fé de forma consistente no nosso cotidiano. O autor aos Hebreus nos chama a olhar para nós mesmos com honestidade, com transparência e a reconhecer que sim, é possível caminhar por muito tempo e ainda assim permanecer no mesmo lugar. Assim, meus irmãos, esse texto não só confrontou aos seus primeiros leitores, mas ele também nos confronta. E nos confronta não para nos humilhar. Ele nos confronta porque Deus deseja algo melhor para o seu povo. Ele nos chama a sair da estagnação, a abandonar uma fé acomodada, a romper com a preguiça espiritual, a assumir com responsabilidade e esperança o nosso crescimento. Deus não nos chama para permanecermos eternamente na fase da transição, mas para avançarmos em rumo à maturidade. A fase de transição alimentar do Augusto, apesar de muito linda, muito divertida, não foi pensada para durar para sempre. Ela é uma etapa necessária, mas provisória. Por enquanto, ele está ali também, tomando o leite materno, e o leite cumpre o seu papel essencial. Mas vai chegar um momento em que ele vai deixar o leite. Que ele vai comer só comida sólida. Se a criança continuar apenas no leite, algo talvez esteja errado. Não porque o leite seja ruim, pelo contrário, o leite materno é maravilhoso. Mas porque o nosso corpo foi criado para algo mais. O que Hebreus 5 nos mostra é que algo semelhante pode acontecer conosco espiritualmente. Deus nos recebe com graça, nos alimenta com cuidado, nos sustenta com o básico, o fundamental, o elementar. Mas Ele não nos chama para vivermos eternamente nessa mesma fase em que nós estamos. Ele nos chama para crescer, para amadurecer, para desenvolver discernimento, para aprender a mastigar verdades mais profundas, lidar com textos mais difíceis, enfrentar questões mais complexas da fé e da vida, sem desistir no primeiro obstáculo. Talvez este seja o momento de nos perguntarmos então, com toda sinceridade, como nós temos lidado com a palavra de Deus? Temos nos alimentado dela de forma superficial, quando sobra tempo? Ou temos cultivado um compromisso real com o estudo, com a escuta atenta, com a obediência prática? Temos permitido que o pecado, a indiferença, o cansaço, as distrações do nosso tempo roubem o nosso apetite por Deus? É tempo de lembrarmos, meus irmãos, que a maturidade não é o privilégio de alguns poucos, mais intelectuais, mais espirituais, aqueles que fazem parte do clero. Não. Ela é um chamado para todos que pertencem a Cristo. Deus nos convida a desejar mais, a buscar mais, a nos aprofundar mais. Ele nos chama a deixar o leite, como eu disse, não porque o leite é ruim, mas porque existe um alimento mais robusto, mais nutritivo, mais capaz de nos sustentar nas crises, nas dúvidas, nas provações da vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse pode ser um ano diferente para você.
Não porque tudo ao nosso redor, ao seu redor vai mudar, mas porque Deus quer te conduzir a uma mudança real na sua vida. A uma mudança interior constante. Esse pode ser um ano em que nós decidimos levar a sério o nosso crescimento espiritual. Um ano em que nós decidimos nos comprometer a conhecer melhor a palavra, a examinar a nossa vida à luz dela, a abandonar os pecados que nos enfraquecem, que nos impedem de crescer e a assumir a nossa responsabilidade como discípulos de Cristo e discípulos que fazem discípulos. Que o Espírito Santo, meus queridos, que o Espírito Santo desperte em nós essa fome por algo mais, esse apetite novo. Que Ele nos ensine a desejar o alimento sólido da fé, a viver uma vida cristã mais profunda, mais coerente e mais frutífera. E, inclusive como comunidade, queridos, que nós sejamos conhecidos, não por uma fé infantil ou acomodada, mas por uma fé madura, robusta, enraizada em Cristo, capaz de sustentar uns aos outros e de testemunhar com clareza o Evangelho neste mundo. Faça hoje este compromisso. Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais. Eu não quero ter uma fé estagnada. Eu não quero só beber leite. Eu quero beber leite, mas eu quero ter alimento sólido. E um dia eu quero só ter esse alimento sólido. Saiba que o nosso Deus nos ouve, que o nosso Deus nos dá esse crescimento que precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém?